Irmãos amados, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É uma alegria para nós recebê-los em nossa classe. A partir deste momento, nós estamos iniciando a nossa classe intitulada Teologia Pastoral. Ao longo de 8 aulas, nós vamos estar estudando a palavra de Deus e extraindo desta mesma palavra informações necessárias para a nossa vida ministerial. Com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo que sobre nós está, conosco habita e está simultaneamente, nós queremos lhes dar boas-vindas à nossa classe. Temos certeza, temos convicção de que será uma grande bênção para a sua vida como cristão, como obreiro, servindo melhor ao Senhor no santo ministério. Para a nossa aula de hoje, eu quero dividir com vocês a temática Pastores segundo o coração de Deus. Pastores segundo o coração de Deus. Nós temos uma programação para 8 aulas. Se houver uma necessidade, nós vamos acrescentar uma nona, uma 10ª aula, desde que tudo contribua para o bem-estar daquilo que estamos propondo, levar cada um de vocês. Obrigado por acreditar no nosso trabalho e nos dar um voto de confiança, assim bem como fazer este pequeno investimento financeiro em seu próprio ministério. E quem vai ganhar com isso, além de você mesmo, a igreja que você pastoreia ou auxilia ou nela serve ao Senhor. Vamos para a Bíblia? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na primeira leitura que vamos fazer, que é Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3. O versículo é o versículo 15. Eu vou usar o texto fora do seu contexto para a aplicação da temática. A divisa central: pastores segundo o coração de Deus. Porque o texto diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Aqui está a divisa bíblica que nós vamos utilizar como uma temática para a abertura do nosso diálogo. Agora, vamos utilizar também um texto onde nós vamos nos embasar, sobre as características, de um pastor segundo o coração de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o registro do Dr. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 20. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e
tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Lucas capítulo 2, versículo 8 até o versículo 20. Meus amados, juntos com esta primeira aula, eu estou liberando para vocês também o nosso sermão, ou seja, um PDF que tem aqui algumas páginas, acredito que 2 ou 3 páginas, onde está o sermão de hoje. Então, você, além de estudar conosco, ainda recebe um material muito precioso, muito valioso, tá? Que vai te auxiliar aí para você também fazer a exposição à sua igreja, aos seus obreiros, tá? Então, a temática é pastores segundo o coração de Deus. A base do tema é Jeremias 3,15. Mas o texto que nós vamos exaurir, que vai ser a exposição bíblica, é Lucas 2, verso 8 a 20. Tem uma introdução aqui no expositivo de Lucas 2, a base, a introdução, e nesta introdução eu coloquei assim: estamos em uma geografia bíblica chamada Belém, que traduzido significa casa do pão. Foi justamente na casa do pão que o Senhor Jesus nasceu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Olha que coisa linda! Isso você tem base bíblica ainda para comprovar. João 6,35, João 6,38, João 6,48. Mas em Belém havia um campo onde os pastores cuidavam e guardavam os seus rebanhos. Está em Lucas 2, versículo de número 8. Percebam que aparecem 3 coisas importantes no ministério: o pastor, o rebanho e o campo. São 3 coisas importantíssimas no ministério: pastores, rebanhos e campo. Então, grave bem isso, tá bom? De uma forma tipológica, podemos ver o Cordeiro de Deus sendo apresentado aos pastores. Esses homens, no caso os pastores, no sentido agora cultural daquela época, no literal do texto, eles trabalhavam tanto, mas tanto, que eles eram impedidos de ir ao templo. Eles não eram religiosos ao extremo, não praticavam as leis cerimoniais, faziam um trabalho considerado indigno e desprezível, que era apacentar ovelhas, né? Mas quando a liderança da casa de Israel, os sacerdotes, né, precisavam de cordeiros, eles se dirigiam a quem? A esses pastores, ou seja, os cordeiros do templo
estavam sobre os cuidados dos pastores do campo. Olha que coisa linda! Então, os pastores do campo, por cuidarem das ovelhas, dos cordeiros, do rebanho, eles não tinham tempo para cultuar, para servir no templo, para adorar, porque estavam envolvidos com o apacentar. Vocês se lembram que lá em João capítulo 21, quando o Senhor Jesus veio para restaurar Pedro, João capítulo 21, verso 15, 16 e 17, quando após o jantar Jesus falou com Pedro: Pedro, tu me amas a mais do que estes? Ou então, Pedro, amas-me? Pedro, Simão, filho de Jonas, na verdade essa é a expressão, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Aí o Pedro respondeu dizendo: Senhor, eu te amo. Aí Jesus falou para ele o quê? Apacenta os meus cordeiros. Está vendo? Apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez, Jesus disse para ele: Simão, filho de Jonas, amas-me? Amas-me? Ele disse: Senhor, eu te amo. E aí ele diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Apacenta as minhas ovelhas. Foi a expressão de Jesus. Então ele usa cordeiros, ovelhas e ovelhas. Então os pastores cuidavam dos cordeiros, cuidavam das ovelhas, e dado aos trabalhos ministeriais ali do campo, do pastoril, eles não podiam ir para o templo, mas quando as lideranças do templo precisavam dos cordeiros, das ovelhas, se recorria aos pastores. Eu acho isso tremendo, porque na vida ministerial, às vezes os pastores estão na labuta, envolvidíssimos na obra, no trabalho, cuidando dos cordeiros, das ovelhas. Os cordeiros são os crentes na fase, ainda juvenil, na adolescência, criança, adolescente, aquela parte da mocidade, são os cordeiros. As ovelhas já são a fase adulta, são os irmãos mais amadurecidos da igreja, mas não é fácil para o pastor cuidar dos rebanhos e às vezes não tem tanto tempo para poder estar a sós com Deus, num culto, numa adoração, num louvor, numa entrega sem reserva ao Senhor. Só que quando as lideranças precisam, aí do cordeiro, do rebanho, aí chamam eles para poder ser os seus auxiliares, poder servir. Eles trabalham sem cessar na obra de Deus e às vezes são até esquecidos, são desprezados, mas na hora que a coisa aperta, quem tem cordeiro? Os pastores. Quem tem ovelha? Os pastores. Então vamos se recorrer àqueles que têm. Então está aqui, esse texto nos ensina muito a respeito disso aqui. Outra coisa que nessa pequena introdução nós podemos vê-los, é esse texto dizer, é aqui que nós vamos aprender, algumas lições aqui. Vamos aprender preciosas lições com esses pastores. Vamos chamá-los de pastores segundo o coração de Deus. Já que eles não podiam ir ao templo para oferecer um cordeiro no altar, porque eles estavam cuidando dos cordeiros do templo, aprove Deus transmitir a mensagem do nascimento do Salvador, ou seja, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a eles e não aos sacerdotes do templo. Coisa maravilhosa, né? Então, de tanto eles trabalharem com cordeiros, com as ovelhas, e não lá no templo, pela falta do tempo, quando o cordeiro foi nascer, eles foram os primeiros a receber a notícia. Não foi lá no templo que se ouviu que o cordeiro nasceu, foi no campo, cuidando de ovelhas, cuidando de cordeiros, cuidando do rebanho, é que a mensagem chegou para eles.
Então, diante disso, dessa pequena introdução, vem aqui então a nossa base bíblica no sentido de tema da divisa, que é o Jeremias 3,15, pastores segundo o coração de Deus. Vamos para a primeira lição. Em primeiro lugar, pastores segundo o coração de Deus estão presentes no campo. Olha que coisa tremenda. Uma coisa fica clara aqui, ó. Lugar de pastor é no campo. Lucas 2:8. E havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo. Pegou? Lugar de pastores é no campo. Pastores segundo o coração de Deus são pastores presentes no campo. O campo representa o ministério. O campo representa a igreja. O campo representa a obra missionária. O campo representa o evangelismo. O campo representa as visitas nos lares, os cultos dos lares e etc. Tudo isso aqui é o campo ministerial, é o campo de trabalho, é o campo de atuação. Pastores, segundo o coração de Deus, não tem dificuldade nenhuma de estar no campo. De estar no campo. É triste para uma congregação ter um pastor que não é presente no campo. Vou repetir. É triste para uma congregação ter um pastor de rebanho, mas que não está presente no campo. Se ele não está no campo, então ele já não está no lugar do seu ofício, do seu trabalho. Então já não pode ser chamado de pastor segundo o coração de Deus. São pastores segundo o seu próprio coração. Sim, pois se há pastores segundo o coração de Deus, há pastores segundo o seu próprio coração. Tá? Eles são pastores de igrejas, mas não são pastores de rebanho. Cuidam de pedras, mas não cuidam de vidas. Há uma diferença muito grande de um pastor de igreja para pastor de rebanho. Pastor que pastoreia a igreja está preocupado com o templo, com os ornamentos, com a estética e a beleza do santuário. Estão preocupados em construir igrejas, para eles deixarem um legado de história, para dizer que construiu 10, 20, 30 igrejas no Ministério A, no Ministério B e tal. Não estou tirando os méritos disso aí. Porém, ser um pastor segundo o coração de Deus não é construir igreja, é apacentar o rebanho de Deus, é cuidar das ovelhas, é cuidar do rebanho para um dia apresentar esse rebanho ao Senhor. As obras vão ficar pedra sobre pedra, ok? Se eu faço uma coisa para o reino, no sentido de obras, de templo, de matéria, que vai ficar no dia do arrebatamento da igreja, se eu faço isso sem um coração apaixonado pelo rebanho, pela igreja, pelas ovelhas, eu estou, infelizmente, com tristeza, equivocado no meu ministério, na minha vocação. Infelizmente. Então, precisamos estar atento a esse detalhe. Cuidado para você não ser um pastor de pedras, ao contrário de ser pastor de ovelhas, de rebanho. Cuidado para você não se tornar um pastor de igreja, ao contrário de ser de fato um pastor de rebanho. Cuidar de pedras e deixar de cuidar de vidas. Esses pastores são pastores segundo o coração de Deus, porque eles estão no campo cuidando do rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, olha como nós podemos aprender com eles aqui. Em segundo lugar, pastores segundo o coração de Deus guardam o rebanho nas vigílias da noite.
lá no verso 8, que estavam no campo guardando, né? E guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então, em segundo lugar, pastores segundo o coração de Deus são pastores que guardam os seus rebanhos nas vigílias da noite. Lucas foi cirúrgico nesse detalhe. E guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Verso 8. Pastores segundo o coração de Deus são aqueles que guardam o rebanho do Senhor como se fossem seu. Olha só, o rebanho é do Senhor, está lá em Atos 20, versículo 28, quando Paulo disse: apacentai a igreja de Deus, apacentai o rebanho de Deus. Quando ele foi falar isso aos anciões de Éfeso, né? Então, o rebanho é do Senhor. Mas quando estamos, né? Ou quando esse rebanho está aos nossos cuidados, quando estão aos nossos cuidados, aos cuidados dos pastores, segundo o coração de Deus, eles os guardam como se fossem suas propriedades. Esses pastores guardam esse rebanho como se fossem suas propriedades, com zelo, com amor, com carinho, com proteção. Ok? E eles são capazes, inclusive, de dar as suas próprias vidas em favor desses rebanhos ou desse rebanho. Talvez, né, você se pergunte como os pastores de hoje, né, eles podem guardar o seu rebanho. Como? Vai guardar eles como? Né? A resposta está no próprio texto, ó, durante as vigílias da noite. Isso mesmo, nas madrugadas em oração a Deus. Esses pastores guardavam os seus rebanhos, aqui no texto, eles guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. O seu rebanho no singular, né? O seu rebanho. Como que um pastor hoje pode guardar o seu rebanho? Da mesma maneira que eles guardavam. Lá eles guardavam nas vigílias da noite, no sentido literal, tirar do campo e levar para a estalagem, para o lugar de segurança, de proteção, de descanso, até de alimentação. Hoje, um pastor de rebanho, um pastor de igreja mesmo, que cuida de vidas, de almas, ele consegue guardar o seu rebanho também nas vigílias da noite. Pega a palavra vigílias. Durante as vigílias da noite. Isso representa lugar secreto da oração. Pastores, segundo o coração de Deus, investe tempo em oração pelo seu rebanho. Durante as vigílias da noite, lá estão de joelhos dobrados, mencionando diante do Senhor o nome de cada uma das suas ovelhas. Você conhece o nome de cada uma das suas ovelhas? Hein, pastor? Hein, pastora? Ei, líder, você conhece o nome de cada uma das suas ovelhas? Tem orado por cada um deles? Glória a Deus. Assim o rebanho é guardado. Então, quando um pastor, uma liderança, ora nas madrugadas pelo seu rebanho, mencionando seus nomes, este rebanho está sendo guardado durante as vigílias da noite pelo seu pastor, pela sua pastora, que está em oração por ele ou por ela. Olha que coisa tremenda, que maravilha, tá? Feliz é a congregação que tem um pastor que ora pelo rebanho, que busca a face do Senhor nas madrugadas. Rebanhos guardados, olha que tremendo isso aqui, queridos. Rebanhos guardados nas orações pelas madrugadas por seus pastores são rebanhos fortalecidos para enfrentar as lutas e aflições da vida. Caro leitor, se você é um pastor de rebanho, experimente guardar o seu rebanho durante as madrugadas em oração a Deus.
e você verá que não haverá necessidade, presta atenção, de se desgastar com assuntos internos da congregação. Por quê? Porque um pastor que ora pelos seus rebanhos, ou pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas, uma por uma nas madrugadas, esse rebanho não vai te dar problema, porque o pastor está guardando esse rebanho nas vigílias da noite em oração. Então, dificilmente ele vai ter os embates que outros têm, outros pastores e pastoras, ministérios têm. Por quê? Porque não estão orando pelo seu rebanho. Então, quando eu cubro o meu rebanho de oração, com as orações, oro por cada um deles, eu estou intercedendo, Deus está dando vitória, livramento, curando, libertando, salvando, transformando. Então, que problema eles me darão? Se ao orar por eles, Deus está cuidando deles. Pegou? Agora, se você é um pastor que não ora pelo seu rebanho, não busca nas madrugadas pelo seu rebanho, não intercede para que Deus entre com providência, com cura, milagre, salvação, libertação, livramento, porta de emprego, enfim, é este rebanho que vai te procurar, cheio de problema, e você vai ter que resolver, porque deixou de orar e apresentar diante de Deus nas vigílias da noite. Aprenda com esses pastores para guardar seu rebanho na oração. Ponto 3. Pastores segundo o coração de Deus recebem visita angelical. Crês tu nisso? Aqui no texto. O escritor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 1, verso 14, ele diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. É consolador para os salvos em Cristo saber que não estamos sós, à deriva, na estrada da vida. Aos pastores, segundo o coração de Deus, também deve ser fortalecedor entender que os anjos de Deus estão trabalhando por eles e com eles nesta terra, nesta seara. Muito bem, sim, os anjos são responsáveis, inclusive, por amarrar em cadeias eternas as hostes espirituais da maldade e lançar no poço do abismo, conforme os textos que se seguem aí. Apocalipse 20, verso 1 a 3 é um texto que ainda vai acontecer. Segundo Pedro 2,4 e Judas, verso 6, é texto que já aconteceram. Atenção, pastores! Use aquilo que está à sua disposição para desfazer as fortalezas de Satanás. Paulo disse isso lá em 2 Coríntios 10,4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer as fortalezas. Quem guarda o rebanho durante as vigílias da noite, Deus os guardará por meio e através dos seus anjos. Enquanto os pastores estão orando pelos seus rebanhos, quando um pastor se põe de madrugada a orar pelo seu rebanho, então o seu rebanho está guardado, coberto pela oração do pastor, mas esse pastor não está à deriva, os anjos estão guardando a vida dele também e guerreando as guerras e as batalhas dele. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, pastores segundo o coração de Deus são cercados pela glória de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Um pastor segundo o coração de Deus tem consciência de que a glória não lhe pertence. Presta bastante atenção, hein? Um pastor segundo o coração de Deus não procura a sua própria glória. Por razões como essas, o Senhor lhes manifesta a sua glória. Olha que maravilha. Quando não roubamos a glória de Deus, o Deus da glória, aleluia, nos cerca com a sua magnífica glória. Ei, terra, que maravilha! Um ministério de glória
começa quando entendemos que a glória dos resultados ministeriais, seja na pregação, no ensino, no pastoreio ou qualquer outra área, se deve exclusivamente ao Senhor Jesus. Nada é propriamente nosso, pois tudo pertence ao nosso Deus, ao nosso Senhor. A glória dele na nossa vida é um selo de sua aprovação e presença em nossa caminhada. Então, esses pastores aqui receberam visita angelical e foram cercados, verso 9, pela glória do Senhor. Então, quando nós somos pastores segundo o coração de Deus, nós não roubamos a glória de Deus. Nós não usurpamos da glória de Deus. Nós não fazemos do ministério um trampolim de glória para nós. Pelo contrário, nós servimos com temor e tremor e por causa disso, o Deus da glória nos cerca com a sua glória. Isto é ministério pastoral. Saber que a glória não é nossa. Por mais que Deus me use, te use, a glória não é nossa. Muito bem. Em quinto lugar, pastores segundo o coração de Deus recebem mensagem de Deus. Eu gosto muito de deixar isso claro a cada um de vocês. Lucas disse que o anjo do Senhor veio sobre eles. A glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Verso 9. No verso 10, o anjo lhes disse: não temais, ou melhor, não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pegou? Quando estamos no campo, guardando o rebanho, durante as vigílias da noite em oração, quando estamos no campo, trabalho, guardando o rebanho nas vigílias da noite, que é a oração, o Senhor envia o seu anjo, quer dizer, não estamos sós. Da mesma maneira que cobrimos a igreja com oração, Deus guarda a igreja, mas não deixa de nos guardar por meio de seus anjos, ok? A glória do Senhor nos cerca e recebemos mensagens de boas novas. Por quê? Porque é o Senhor quem dá a mensagem. É o Senhor quem dá a mensagem aos seus pastores. Nós temos ministério. Pode ler Ageu capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Nós temos ministérios, mas quem tem a mensagem, a palavra é o Senhor. Mas quem dá a mensagem é Deus. Está em Jonas capítulo 1, verso 1 e Jonas 3, verso 2. Há grandes benefícios para a congregação quando o seu pastor tem uma mensagem de Deus. Meu Pai do céu. Queridos, não se sinta ofendido com o que eu vou lhe dizer. A igreja ama um pastor que tem conhecimento da palavra. A igreja ama um pastor que busca em oração, que recebe a mensagem de Deus, que traz pão fresco, quentinho do céu para o rebanho. Agora a igreja se cansa com um pastor repetitivo. A igreja se enfada com um pastor que prega só aquela mensagem. Me perdoe de dizer isso. Pastores, segundo o coração de Deus, têm pão quente para o seu rebanho. Por que você não tem pão quente? Talvez você não está no campo. Talvez você não está guardando seu rebanho nas vigílias da noite em oração. Talvez você não está recebendo as visitas angelicais. Talvez você não está sendo cercado pela glória de Deus. Daí fica essa escassez de mensagem. Então nós precisamos estar atento a esta verdade. Amanhã ou depois, se surgir na sua congregação alguém que prega bem, que ensina bem,
Não vá ficar com ciúmes se o povo começar a olhar mais para ele ou para ela do que para você, que é o líder, que é o pastor, a pastora. A culpa é sua, a negligência é toda sua. Porque você tem chamada, tem ministério, mas não foi comer o pão. Se você não come, não tem como dar. Então busque, vá buscar, porque o texto de Jeremias diz que Deus é quem dá pastores segundo o seu coração, com inteligência, com conhecimento e com inteligência. Então, precisamos buscar aquilo que está nos faltando. E aí, aqui a gente tem que fazer outra aplicação. Por quê? Porque aqui vai falar da busca do pastor por conhecimento, da busca do pastor por informação e por formação. O rebanho cansa de ouvir a mesma coisa. Quando você lê Mateus 25, verso 1 a 13, que vai falar da parábola das 10 virgens, você vai perceber que eram 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. As virgens não é a igreja, nunca foi e nunca será. As virgens é quem prepara a igreja. A igreja é a esposa do Cordeiro. As virgens preparam a esposa para encontrar com o esposo, que é Cristo. A função das virgens era preparar a esposa para o esposo. Só que na trajetória, 5 virgens são prudentes, porque além das lâmpadas, elas também têm azeite de reserva. 5 virgens são loucas, porque só tem as lâmpadas, mas não tem azeite de reserva. Dormiram as 10. À meia-noite veio o esposo, gritando, saiu ao encontro, acordou as 10. As 5 prudentes saiu ao encontro, e as 5 loucas não pôde sair, porque faltou-lhes o azeite para manter acesa a lamparina. Então elas disseram para as prudentes, dai-nos do vosso azeite. As prudentes disseram, de jeito nenhum, ide aos que vendem e comprai, para que não falte para nós, porque dando a vós falte para nós. E elas foram comprar, no que elas foram, o esposo chegou, as prudentes entraram, as portas se fechou, e elas chegaram, as portas já estavam fechadas. Preste bastante atenção, porque são 5 prudentes, são 5 loucas. 5 é o número dos ministérios. Efésios 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios. O azeite é conhecimento. Quando 5 ministérios para de conhecer, é as 5 virgens loucas. Quando 5 ministérios continua crescendo em conhecimento e informação, é as 5 virgens prudentes. Porque ela tem azeite, e azeite é conhecimento. Então, um pastor que não tem mensagem, ele não tem azeite. Por que não tem? Porque não comprou. Conhecimento não se recebe, se compra. Conhecimento não se tem de graça e não se dá de graça. Se paga um preço para adquiri-lo. Pastor, mas a Bíblia diz de graça recebeste, de graça dai. Aonde você viu na Bíblia escrito que conhecimento veio de graça, por isso tem que dar de graça? Então o texto que você está se referindo ou pensando, na minha fala, penso eu, não diz de conhecimento. Está lá em Mateus capítulo 10. Está lá no versículo 1. E quando você vai lá para a altura de Mateus 10, 15, Jesus vai dizer, de graça recebeste, de graça dai. Mas o que eles receberam de graça? O que eles vão dar de graça? Momentos antes, Jesus falou para eles assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. O que Jesus deu para eles de graça para eles fazerem isso? Mateus 10:1 diz que ele deu poder e autoridade. Poder para curar os enfermos e autoridade para expulsar os demônios. Aí ele vai lá e diz, de graça recebestes, de graça dai. Ele deu
Se Ele deu, eu devo dar de graça. Aquilo que Jesus me deu, eu dou de graça. Aquilo que eu paguei o preço, eu não posso dar de graça. Eu também tenho que vender. Então, conhecimento não veio de graça. Eu paguei um preço para ter conhecimento. Se você quer ter conhecimento comigo, você vai ter que pagar, porque não vai ir de graça para você, como não veio de graça para mim. Então, nunca diga que o conhecimento é de graça. O pregador tem que vir pregar porque de graça ele recebeu, de graça ele tem que dar. Está errado, não está escrito isso na Bíblia. Também não estou dizendo que você deve ser a favor aos pregadores que cobram exorbitadamente para pregar. Nós temos que ter inteligência. Se eu convido um pregador, eu preciso saber do que ele vive, onde mora, como vai fazer para chegar, para voltar, qual é o horário, qual é a logística, qual é a situação, se ele trabalha ou não trabalha, se ele é casado, se ele é um pai de família, tudo isso. A partir disso, eu sei o que ele merece, não pela pregação que ele vai pregar, mas porque o obreiro é digno do seu salário. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, verso 18. Então, voltando ao tema conhecimento, se você quiser, pague o preço. Pare de se apresentar diante do seu rebanho vazio, sem mensagem ou com a mensagem repetida, porque mais cedo ou mais tarde você vai perder o seu rebanho. O seu rebanho buscará um pastor que tem alimento. Cuidado. Vamos para a página 3, sexto e sétimo lugar. Em sexto lugar, pastores segundo o coração de Deus recebem mensagem de Deus, que é o ponto anterior, e detalhe, e transmite ao povo aquilo que viram e ouviram. Tem pastor que recebe a mensagem de Deus, mas fica para ele. Ele não transmite para o povo o que Deus falou, ele não transmite para o povo o que ele viu, o que ele ouviu. Esses pastores são tremendos, porque eles estavam no campo, eles guardaram o rebanho da vigília da noite, eles receberam visita angelical, foram cercados pela glória, receberam a mensagem, mas não guardou a mensagem. Quando recebeu, transmitiu a mensagem que recebeu. E ao transmitir, não acrescentou nem diminuiu. Eles não desviaram a mensagem, eles não deturparam a mensagem. Do jeito que o Pai mandou, eles transmitiram. Quer ver? Olha lá. Pastores que estão no campo não só recebem a mensagem da parte do Senhor, como também as transmite ao coração do povo. Lucas diz que após os pastores ouvir a mensagem, eles foram a Belém e viram o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Esses pastores cuidavam dos cordeiros que eram levados ao templo para serem oferecidos ao Senhor no altar pelas mãos dos sacerdotes. Mas eles mesmos não podiam ir ao templo. Seu ofício não lhe permitia. Mas a graça de Deus se manifestou na vida desses pastores, pois além de receber a mensagem, eles viram o tema da mensagem, o assunto da mensagem, a exegese do amor de Deus estava diante dos olhos deles. Quando se tem uma mensagem e um encontro central, glória, um encontro com o tema central da mensagem, não podemos nos calar, temos que anunciar a mensagem. Que coisa linda! Então o que eles fizeram? Voltaram e anunciaram o que viram e o que ouviram. Que coisa tremenda! Eles receberam a mensagem, foram ao lugar e viram o tema da mensagem. Quem está aí? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em sétimo e em último lugar, encerrando esse nosso primeiro encontro, nosso primeiro momento de aula na nossa classe de teologia pastoral, e eu quero crer piamente que você está sendo abençoado e continuará ricamente sendo abençoado pelas próximas aulas. Eu quero crer piamente nisso. Em sétimo lugar, pastores segundo o coração de Deus são adoradores. É o quê? Sim, pastor que dá glória, pastor que dá aleluia, pastor que adora. Aí é pastor segundo o coração de Deus. Pastores segundo o coração de Deus estão no campo trabalhando na seara do mestre. Pastores segundo o coração de Deus guardam o rebanho nas vigílias em oração a Deus.
Pastores segundo o coração de Deus recebem visitas angelicais. Pastores segundo o coração de Deus são cercados pela glória de Deus. Pastores segundo o coração de Deus recebem a mensagem do Senhor. Pastores segundo o coração de Deus transmitem ao povo a mensagem que recebeu do Senhor. Pastores segundo o coração de Deus são adoradores. Oh glória! Lucas disse que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus. Está em Lucas 2, verso 20. Pastores dando glória e louvando a Deus em nossos dias é um verdadeiro milagre. Mas quando são segundo o coração de Deus, eles não têm nenhuma dificuldade em glorificar e adorar ao Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, quem é você nesse contexto? Você é um pastor segundo o coração de Deus? Tu és uma pastora segundo o coração de Deus? Você deseja ser um pastor, uma pastora segundo o coração de Deus? Quem é você nesse cenário? Essa é a nossa primeira aula. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, ilumine os olhos do seu entendimento, te dê sabedoria. Como é importante para nós passarmos por essas aulas, por esse crivo, por essa mentoria, por esse momento de reflexão, de entendimento, né? Às vezes, como pastores, nos doamos tanto e damos tanto, mas não temos tempo para que alguém nos dê, nos ensine e nos alimente. E eu quero crer piamente que essas 8 aulas ou algumas outras que for necessária servirá de bálsamo para a sua vida, para o seu ministério, para a sua chamada. Amém? Deus em Cristo te abençoe. Foi um prazer tê-los conosco na nossa primeira aula. É uma aula de abertura, de apresentação, e daqui para frente falaremos os outros itens que fazem parte deste curso, desse seminário, desta classe de teologia pastoral. Tá bom? Vamos falar sobre a chamada pessoal, vamos falar sobre vocação, não é profissão, vamos falar de renúncia pessoal para atender o chamado, vamos falar sobre pureza ministerial, a importância da pureza na vida do ministro e entre outros assuntos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser e assim permitir. Com a bênção de Deus, aqui estaremos para a glória do Senhor. Um abraço a todos, a paz do Senhor.